Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, sua esposa Eva Braun e seus dois cães já se encontram isolados no bunker da nova chancelaria de Berlim. As tropas aliadas se aproximam. Mais precisamente às 15 horas, o silêncio é interrompido. O ditador alemão se suicida tomando uma cápsula de cianeto e disparando em seguida um tiro em sua têmpora direita. O nazismo, a partir de então, iria perdurar por apenas 8 dias, o que mostra que esse evento selaria o fim do fenômeno histórico mais triste do século XX. Mas será mesmo que Hitler se suicidou? Ou teria ele fugido de Berlim naquela mesma data, tendo como destino final a Argentina? Afinal, aonde estão seus restos mortais e por que lhe fora negado uma sepultura? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Momento Holocausto e hoje para falar de um assunto muito controverso e que infelizmente alimenta as mais variadas teorias da conspiração, que seria a morte de Adolf Hitler e onde foram parar seus restos mortais. Vale lembrar que toda essa controvérsia não é de agora não, tá bom? Então, desde a queda do nazismo que esses questionamentos foram feitos e nós vamos analisar aqui quais foram os fatores que contribuíram para a descrença na hipótese do suicídio de Adolf Hitler. O primeiro motivo que eu acho bem válido da gente salientar é o fenômeno da mitificação dentro de um ideário do exército nazista. Para se ter um exemplo, durante o Terceiro Reich, o regime divulgava que os soldados nazistas mortos em combate, eles não estavam verdadeiramente mortos, mas que eles continuavam a lutar pela Alemanha como parte de um exército espiritual. Se você olhar bem a trajetória do próprio Hitler, você vai ver que ele sobreviveu a inúmeras tentativas de assassinato entre 1933 a 1945. Né? E exatamente por sair ileso desses ataques ou conspirações, que serviu de bandeja para a propaganda nazista em dizer para o povo alemão: olha, apesar das forças inimigas, o nosso Führer continua aqui entre nós. Então isso mostra que ele era protegido por uma divindade. Exatamente por isso, qualquer divulgação da morte de Hitler teria pouco crédito entre a população alemã, especialmente entre as tropas nazistas. Isso porque havia criado um ambiente onde dava-se a entender que Hitler era imortal. O segundo motivo na descrença do suicídio de Hitler foram as próprias declarações de Joseph Stalin, Stalin que era a maior autoridade da até então União Soviética, e ele afirmou que os aliados deveriam continuar suas buscas, pois Hitler havia fugido de Berlim. Foi inclusive essa afirmação que alimentou tão bem a teoria da conspiração de que Hitler havia fugido para a Argentina em um submarino, o que, aliás, seria algo impensado dentro de uma Europa ocupada. Bem, mas por que Stalin faria esse tipo de declaração se foram seus próprios soldados que encontraram os fragmentos ósseos e o crânio de Hitler, do qual ele mesmo revelaria mais tarde? Os historiadores entendem que Stalin queria despistar os aliados porque, afinal, Hitler, vivo ou morto, era, sim, o maior troféu da guerra. E exatamente por conseguir despistar americanos e ingleses que os soviéticos puderam continuar as suas buscas no bunker e ao seu redor de forma secreta. O terceiro motivo talvez seja mais lógico e estratégico. Hitler não teve direito a um funeral ou sequer uma sepultura dentro da Alemanha. Aos alemães lhe foram negados o direito de prantear a morte do ditador. Mas não só os soviéticos, mas todos os aliados deveriam sim negar-lhe uma sepultura. Mesmo não acreditando numa vida após a morte, no sentido de céu e inferno, contudo, Hitler tinha plenas convicções de que seu túmulo se tornaria sagrado dentro da Alemanha. Era inclusive de seu desejo que o seu memorial fosse visitado por peregrinos de toda a parte do mundo. Mais uma vez a gente retorna naquele ponto do nazismo como uma mitificação. Um fenômeno, aliás, que ocorreu também com Osama Bin Laden, né? Vale lembrar que o terrorista, ele buscava também a sua própria mitificação. Osama Bin Laden, ao fazer declarações, ele evitava ao máximo
compartilhar mensagens suas com erros ortográficos. Tudo isso para passar uma ideia de que ele não era um simples humano. Para se ter uma ideia, a cidade de Munique, por muitas décadas, não levantou um museu ou sequer um memorial, porque eles temiam que esse lugar se tornassem verdadeiros santuários em adoração a Adolf Hitler. Refutando toda a hipótese de teorias loucas de que Hitler realmente poderia ter fugido da Alemanha, o ditador alemão realmente se suicidou em seu bunker, assim como sua esposa, antes matando a seus 2 cães. Soldados fiéis da SS se encarregaram de incinerar ambos os corpos e os enterraram em uma cova rasa. Tudo isso indicava que futuramente esses corpos seriam removidos e levados a um local apropriado segundo os desejos de Hitler. As circunstâncias que levaram ao suicídio, bem como o próprio testemunho da equipe de Hitler e diversos documentos obtidos, atestam esse fato. Bem, mas você poderia se perguntar se esses restos mortais eram realmente de Adolf Hitler, uma vez que a única coisa que tínhamos era a declaração da própria União Soviética, que em nenhum momento havia aberto a oportunidade dos estudos desses fragmentos. E nós sabemos bem como que o regime comunista ele não tinha muito crédito naquilo que falava. Mas é aí que, décadas depois, Vladimir Putin abre o acesso desses restos mortais a uma equipe forense da França, dos quais chegam a conclusões inquestionáveis. Em um estudo divulgado recentemente em um periódico europeu, os patologistas apresentaram análise de dentes de Hitler guardadas em Moscou, o que se torna uma prova fundamental de que sim, Hitler morreu em seu bunker em 1945 e teve seu corpo queimado, como assim já afirmavam os historiadores mais relevantes da Segunda Guerra Mundial. Como dizia Thomas Lacker, ficar realmente morto leva muito tempo. E no caso do ditador alemão, já faz quase 80 anos desde seu suicídio, e esse evento continua alimentando as mais variadas teorias da conspiração. Você simplesmente não pode visitar os restos mortais de Adolf Hitler. O historiador Lawrence Hines aposta que esses restos encontram-se escondidos em um museu secreto em Moscou, e é fundamental para a humanidade que ele permaneça assim. É isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do Momento Holocausto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um curtir, comente, compartilhe e eu conto com vocês.